Oi, crianças, aqui quem tá falando é a Pro Fátima e hoje eu vou contar uma história para vocês chamada Madrinha Morte, lá do livro dos Irmãos Grimm. Vocês sabem o que é ser madrinha? Madrinha é uma pessoa que pode, assim, que protege a gente como se fosse a nossa mãe, o nosso pai, entende? Os padrinhos são pessoas escolhidas pelos nossos pais para poderem nos proteger caso os nossos pais faltem para a gente. Então, a história de hoje é Madrinha Morte. Vamos ver então por que a morte é madrinha de alguém? É assim. Era uma vez um homem muito, muito, muito pobre e ele já tinha, olha, sabe quantos filhos ele já tinha? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 filhos ele tinha. E ele tinha 12 filhos e tinha acabado de ganhar o 13º filho. Ele não sabia mais o que fazer. Sabe, ele não tinha mais como sustentar mais nenhum filho. Aí ele pegou o filho e foi com ele até a floresta. Quando ele chegou na floresta, ele encontrou Deus. E aí Deus falou para ele assim: ai, como eu sinto um dó de você, eu sinto tanta pena de você. Eu vou pegar esse seu menino, sabe, para batizar, e aí eu vou protegê-lo. Aí o homem disse para Deus assim: eu não quero que você seja padrinho do meu filho, porque você dá tudo aos ricos e nada aos pobres. Então eu não quero. E aí ele deixou Deus lá e foi andando. Quando ele estava andando, ele encontrou a morte, sabe? E a morte pegou e falou assim para ele, olha a morte assim, a morte chegou e falou para ele assim: se você quiser, posso ser madrinha do seu filho. Eu vou torná-lo um grande médico. Aí o homem falou assim: olha, eu gostei, viu? Porque eu aceito que você seja a madrinha do meu filho, porque você não faz distinção entre rico e pobre. Você trata todo mundo do mesmo jeito, todo mundo tem o mesmo destino com você. E aí ele falou assim: tá bom, amanhã esteja lá para batizar o meu filho. E foi isso, a morte chegou, sabe, e batizou o bebezinho na igreja batismal, lá na pia batismal. Ela foi lá, batizou o filho do homem. E quando esse menino cresceu, ela apareceu e conversou com ele, sabe? E conversou com ele como é que ele podia, como é que ele ia virar um bom médico. Aí ela pegou e chegou para o afilhado dela e deu para ele uma garrafa, sabe, e um vidrinho, sabe, com uma poção, e disse para ele assim: toda vez que você for visitar um doente e eu tiver na cabeceira da cama, isso significa que o doente vai sobreviver. Aí você abre a garrafa, deixa ele cheirar um pouco do líquido que tem aqui dentro, pega aqui o pote, passa essa poção nos pés dele e ele vai sarar. Mas se você me encontrar aos pés do doente, você pode esquecer que não vai ter tratamento e ele vai morrer. E assim foi. Ele ia, visitava os doentes e quando chegava e ele via a madrinha dele na cabeceira da cama, perto da cabeça do doente, ele ia lá, abria a garrafa, dava aquele líquido para a pessoa cheirar, passava aquela poção nos pés e a pessoa sarava. Mas se ele encontrasse a madrinha dele aos pés do doente, não tinha como. Um dia ele foi chamado porque o rei estava muito doente. E quando ele chegou
No quarto do rei, sabe que estava muito doente, sabe aonde que estava a madrinha dele? A madrinha dele estava exatamente aos pés do doente. Isso significava que não tinha jeito, que ele iria morrer. Mas o médico foi lá e enganou a madrinha dele, foi lá, virou o rei assim e deixou a cabeça dele perto da morte. E aí a morte não pôde levar o rei. Mas quando ele chegou em casa, a madrinha estava lá e disse para ele assim: você me enganou e você não me engane mais, porque eu vou te estraçalhar se você me enganar outra vez. Ah, passou um tempo, ele continuou trabalhando. Passou um tempo, quem ficou doente foi a princesa. Foi a princesa que ficou doente, a filha do rei. E quando ele chegou para cuidar dela, ele ficou encantado com a beleza dela. E a madrinha dele estava aonde? Na cabeceira ou aos pés da doente? Ela estava exatamente aos pés da doente. Mas como ele tinha ficado apaixonado por ela, ele pegou e enganou de novo a madrinha dele e pegou e virou a princesa, sabe, para a madrinha não levar ela embora. Só que quando ele chegou em casa, a madrinha dele estava furiosa, e pegou ele assim, sabe? Pegou e levou o afilhado dela até uma caverna e disse para ele assim: você está vendo esse monte de velas, cada vela dessa é a vida de uma pessoa. E você está vendo essa aqui que está bem fraquinha, bem fraquinha? Pois é, essa daqui é a sua vida. Você trate de prestar muita atenção, certo? Porque senão você vai ver o que vai acontecer com você, porque a sua vida está por um triz, certo? E acabou a história da gente hoje. O que será que significa? Será que a gente consegue enganar a morte? Eu não sei. Eu acho que não, já que ela trata todo mundo igual, quer dizer que ela não faz distinção entre rico e pobre, entre jovem e velho, e ela leva todo mundo embora. Então, acho bom a gente prestar bem atenção como é que a gente vai tratar a morte. E se a gente enganar a morte, engana uma vez, engana outra, mas quantas vezes será que a gente vai conseguir enganar? Beijo.